Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a cama Montessori. E eu queria começar falando sobre os dois princípios que norteiam o porquê a gente usar cama Montessori com as crianças, ou o que é essa cama Montessori, né? A cama Montessori, ela veio de dois princípios. O primeiro é de que a criança precisa de movimento. Então, quando a gente coloca a criança em um berço que está ali, né, num espaço limitado entre barras, a gente não está dando a chance da criança e não está respeitando essa liberdade que ela tem de movimento e essa necessidade que ela tem de movimento. A gente está ali forçando a criança a ficar dentro daquele espaço contido por o tempo que a gente quiser, porque ela não, simplesmente ela não consegue sair dali. Então é como se a gente estivesse contendo ela num espaço e a gente está desrespeitando essa necessidade do movimento da criança. O segundo motivo, a segunda razão é pela autonomia. O Montessori é muito enraizado na ideia de que a gente quer desenvolver na criança a independência e a autonomia. Isso quer dizer que a gente quer que a criança, desde pequena, pratique algumas escolhas, mas escolhas possíveis. Não é que a gente vai deixar a criança fazer o que ela quiser, mas a gente vai dar a ela escolhas que cabem a ela, para que ela possa exercitar essa habilidade e possa crescer com responsabilidade e possa fazer por si mesmo o que ela consegue fazer por ela mesma. Então, quando a gente põe uma cama à altura da criança, uma cama acessível para a criança, a gente está permitindo que ela decida quando que ela terminou de descansar. Ou, de repente, se ela está cansada, ela possa ter a liberdade de caminhar até aquele espaço e deitar e descansar. Quando a gente propicia esse momento para a criança, a gente começa a perceber que realmente a criança ela fica mais calma, fica mais tranquila, porque ela sabe que ela pode escolher. E outra vantagem desse momento é que quando a criança acorda e ela não está impedida de ficar ali dentro daquele berço, daquele lugar contido, ao invés de chorar, ela se retira daquele lugar e ela começa a explorar o ambiente, ou ela se mostra mais feliz. E isso, para quem é pai e para quem é mãe, é bilhete de ouro, porque a gente ganha alguns minutinhos a mais na nossa cama, sem precisar correr para tirar aquela criança do berço. Porque se a gente tem um espaço preparado, um ambiente preparado, claro que quando a gente parte do princípio que você está colocando uma cama Montessori para criança, você está dispondo num espaço que seja propício para a criança também, porque não adianta nada você deixar ela na cama Montessori e aí o resto do espaço não é convidativo e o resto do espaço apresenta perigos que a criança não pode ficar sozinha ali. Então, essa, para mim, é uma das maiores vantagens de você ter uma cama Montessori, é você poder proporcionar para a criança essa liberdade de, ao acordar pela manhã, ela descer da cama, ela se sair dali e poder explorar o quarto e com autonomia e com tranquilidade, sem precisar chamar a gente para ter que tirar ela dali. E a gente ganha uns minutinhos a mais na cama para descansar. A gente, hoje, com aquelas câmeras, a gente consegue acompanhar as crianças. Eu adorava meu marido ficar acompanhando e vendo o que eles estavam fazendo ali no quarto quando eles acordavam e brincavam. E ao fazer isso também a criança está exercitando outras coisas, como por exemplo, a concentração, como por exemplo, a criatividade, aprender a brincar sozinho, a ficar mais tempo ali, sem depender da presença do adulto o tempo inteiro, que são habilidades fundamentais conforme a criança for crescendo e a gente quer que ela ganhe mais autonomia, a gente não quer que ela fique completamente dependente da gente, enraizada na gente. Então, esses são os dois principais motivos pelos quais a gente quer ter uma cama Montessori. Agora, o que é uma cama Montessori? Uma cama Montessori não é uma cama de casinha, não é uma cama específica. O que diz ser uma cama Montessori é que ela é acessível para criança. Então, ela pode ser baixinha, ela pode ser só um colchão no chão, ela pode ser uma cama de casinha, ou ela pode ser um cercadinho baixo para que a criança não role. Às vezes eu já vi algumas caminhas assim com aquele acolchoado em volta, ou com aquela gradinha em volta, desde que tenha um espaço em que a criança possa sair, em que ela possa se retirar. Até se for uma cama alta, mas que a criança consiga descer ali através de uma rampinha, alguma coisa, desde que ela seja acessível para a criança, ela é uma cama Montessori. O que a gente não pode permitir é um espaço contido em que a criança não consegue se colocar e nem se retirar dali, que é o caso do berço.
E também uma curiosidade para vocês, os maiores acidentes, casos de acidentes que a gente tem, são relacionados a berço e não à cama baixa. Às vezes as pessoas pensam: "Ah, não, mas por segurança eu vou deixar a criança no berço, porque ela fica ali solta no espaço e ela vai se machucar, vai que ela vai rolar da cama, ela vai dormir no chão". E essas angústias das pessoas, elas não estão de acordo com o que as pesquisas mostram. O que as pesquisas mostram é que a maioria dos acidentes que a gente tem com criança pequena são porque elas estavam ou tentando subir no berço ou descer do berço e acabaram caindo. Agora vamos falar de como a gente vai colocar a caminha Montessori para criança. Então a gente vai colocar a cama acessível para a criança e pode ser do jeito que você quiser. E aí uma das preocupações maiores que os pais têm, que perguntam para mim é: mas e se a criança rolar da cama? Então você pode escolher uma cama que tenha um anteparo, se você quiser que a criança fique contida ali, não tem problema, ou você pode colocar um anteparo. No mercado existem também aquelas grades que a gente compra e coloca embaixo do colchão, que vai impedir que a criança role. Só se atente para essa questão de asfixia, para a questão, né, de segurança. Eu tenho uma gradinha na cama do meu filho do lado, mas ela é com aquele véuzinho bem fininho que se a criança encostar ela não vai asfixiar. Então eu peço para vocês se atentarem a esse fator. Às vezes é melhor que você proteja o chão, que você coloque um tapete quentinho, que você coloque ali um espaço limpo e propício, que mesmo que se a criança role, ela não vai oferecer um perigo para ela e ela vai poder continuar dormindo ali sem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é que ela vai amanhecer naquele espaço ao invés de amanhecer no colchão. Não tem problema, não é o fim do mundo. Com o tempo, a criança vai aprendendo a se adequar e se ajustar dentro dos padrões do colchão. Isso não vai fazer nenhum mal para a criança. Mas, de novo, a gente tem que pensar num ambiente como todo. A gente não pode achar que a gente só colocar uma cama no chão, a gente está fazendo Montessori em casa. A gente não está. Então, essa questão para se atentar. O que eu gosto e o que eu sugiro e por que eu sugiro? Eu gosto de ter uma cama do tamanho tradicional, uma cama de solteiro, ao invés de você optar por aquele colchão pequenininho, a não ser que você não tenha espaço mesmo, mas ao invés de optar por aquele colchão pequenininho, você pode optar por um colchão grande. Pode ser um colchão de solteiro ou pode ser um colchão de casal, se você tiver espaço no quarto suficiente para isso. Por quê? Porque a gente tendo esse espaço, a gente vai ter um espaço para a gente também. É importante eu dizer que a criança, a gente quer dar autonomia para a criança, mas a criança ela ainda é muito dependente da gente. E ela vai chamar a gente, é natural que a criança queira a nossa presença. É onde eles se encontram, é onde eles se sentem seguros. E a gente precisa dar esse apoio emocional e essa segurança para a criança. Então, para mim, ter uma cama grande fazia toda a diferença. Porque quando a criança nos chama à noite, seja para amamentar, ou seja porque ela está com medo, porque ela teve um pesadelo, ou porque ela simplesmente quer a nossa presença, ou porque ela está doentinha e ela quer que a gente fique perto, que é mais um aconchego, a gente pode deitar ali pertinho da criança até que ela se acalme. A gente pode descansar o nosso corpo também, porque a gente precisa. E aí, quando a criança se acalmou, quando ela dormiu, a gente vai para nossa cama. E eu gosto disso, eu gostava disso, de ter essa possibilidade com os meus filhos e de me dar esse conforto. E o meu marido também, às vezes, quando chamava à noite, ele podia ir lá, deitar um pouquinho, ficar ali com as crianças e depois vir para a cama, deitar na própria cama. E a gente sempre falava isso para as crianças, cada um tem a sua cama, né? Cada um tem o seu espaço. Enfim, você pode escolher o que mais te agrada, mas eu faço esse parêntese para a cama grande ao invés de ter uma cama pequenininha, porque a criança ela vai chamar você. Não tenha expectativa de que a criança, ela fez 1 ano, 2 anos, ela não vai mais precisar de mim. Ela vai eventualmente precisar de você. Uma coisa é todas na noite a criança te chamar, e aí sim a gente precisa analisar, entender o que está acontecendo e trabalhar com essa criança. Mas eventualmente eles vão querer a nossa presença, eles vão nos chamar, então é importante que a gente esteja disposto a oferecer esse aconchego para a criança. Agora, quando a gente fala do ambiente, de novo, eu vou insistir. Quando você prepara uma caminha, lembra que você tem que preparar um espaço completo para a criança. Nem que você tenha que botar um portãozinho ali na porta para impedir que a criança explore o resto da casa, mas deixe um espaço preparado, proteja todas as tomadas, tenha certeza de que não tem nada nas paredes que possa cair em cima da criança, nada de
prateleira que se ela se apoiar vai cair em cima dela, nenhum objeto, por exemplo, vasos pesados que a criança pode puxar e cair em cima dela, toalhas ou cortinas também a gente tem que se atentar porque são coisas que as crianças tendem a puxar e podem cair em cima delas e causar um acidente. Então, preparar esse espaço e deixar ele convidativo. Então, se você colocar uma cestinha com alguns livros do lado, um cantinho para leitura, preparar ali uma prateleira com alguns brinquedinhos para que ela possa escolher, isso é fundamental, porque quando a criança acordar, ela vai até ali e ela vai poder explorar aquele espaço sem demandar de você. Lembrando que também é sempre legal você poder deixar uma garrafinha de água, alguma coisa para a criança acessar, se ela tiver com sede, se ela acordar com sede. Ok? Eu espero que essa dica ajude vocês a preparar o seu ambiente. Se você quer saber mais sobre como preparar o ambiente para a criança, ter várias dicas de acordo com a idade específica da criança, vai lá na pasta de preparação do ambiente que tem ali uns PDFs para te ajudar e tem também um vídeo específico para cada área do quarto e para cada quarto, de acordo com a idade da criança, e para cada área da casa. Ok? Até a próxima!